Cast de favela. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está em casa. Mais uma vez estamos nós aqui, Cast de Favela, Futebol de Várzea. Estamos aqui mais uma vez. Lembrando a todos aí que chegou aqui tá aqui pela primeira vez, né? Não esquece de comentar, dar um joinha, né? Isso. Que ajuda bastante o nosso trabalho. Compartilhe e hype aí pra nós. Ô, ajuda nós aí, Hype né? o vídeo, é isso aí. Por favor, ajuda o nosso trabalho a crescer pra gente chegar em mais pessoas. A gente tem uma condição de trazer mais pessoas também, né? Sim, O nosso trabalho crescer. é isso aí. Poder. Se inscreve também aí no canal, não esquece, hein? Aproveitando que eu tô no microfone aí. Marcos.yamada lá no Instagram. Ajuda nós também, que nós tá por lá, rede social, certo? Dedinho 12 Amaral, por favor, hein? Certo. E também do Cast de Favela. O Cast de Favela, Por fortalece favor. lá, que esse é Vai o lá no movimento, Instagram. essa é a situação. Vai tá lá bom? correndo e volta, pelo amor de Deus, hein? Não vai lá e esquece. Não, continua aí, pô. Segunda-feira, pô, pelo amor de Deus. Exatamente 8 horas e 2 minutos. Tá vendo? Pô, ajuda nós, né? Ajuda nós. 2 Ajuda minutos dá nós. pra fazer tudo isso aí, ó, e voltar e ficar com a gente, beleza? Lembrando que aqui na casa nós também temos o programa do Cast de Favela, que é um podcast voltado, né, para temas variados, onde o Douglas, o Duda e a Babi X conversa com a galera, né? E também tá aqui dentro do canal. Se eu não me engano, é de terça-feira para começar às 9, mas começa por volta das 11 da noite. Aí vocês... Aqui é o relógio Tem é um com horário... pequeno atraso. É, mas ele sempre faz o programa. E também temos o talk show nosso, né? Do Cast de Favela também tá aqui. Terceiro, nós temos 3 modelos aí de trabalho aqui dentro do canal do Cast de Favela. Então venha se juntar. Para você, as grandes marcas. Alô, grandes marcas, por favor, hein? Por favor. Vamos chegar junto com nós aí, ó. Ó, no boné, na plaquinha. Aí, Ó, ó. a Euro. A Euro. Euro. Ó, olha Tamo nós, aqui, hein? Estamos aqui, hein? Qualquer coisa... Opa, chama nós lá no Instagram. Manda um sinalzinho de fumaça que a gente retorna. E Se vocês isso, quiserem divulgar aqui, ó, temos as plaquinhas aqui, ó. Tem a plaquinha de jogo de futebol, né? certo? Quiser anunciar, colocar a sua marca, por favor, aqui, ó. Tem a plaquinha do jogo, né? Tem. Tem a plaquinha, tem a televisão, a tela. Tem os vídeos que a gente posta no Instagram também. Gente, tem várias formas. Sim. Só entra lá no Instagram que o Douglas irá recepcioná-los, falar com vocês e tudo isso. Agora, Certo? E agora vamos esperar ele chegar, né? É, pra gente poder fazer o corte. Ele falou, não precisa. Você não... Ó, telepatia. Puf. Rápido. Telepatia. Ele tá no recinto. Entendeu? É que quem tá em casa não tá sabendo, né? O Douglas foi ali buscar um negócio, Mas já aí voltou. ele já voltou. Então a gente tava aqui enrolando pra ele poder mudar a câmera. Nós tem que falar o que é real, entendeu? Nós tem que mudar. 1, 2, 3. Entendeu? Que ele vai mudar a câmera na hora que eu apitar aqui, der o início, o pontapé inicial pro nosso querido bate-papo, né? E o nosso convidado vai falar tudo, né? As histórias, né? Nos bastidores ali tava com várias, hein? É. Mas falou que é pra ele ficar tranquilo e continuar no mesmo É, volume, na no mesma mesmo batida. Exatamente, ele vai contar tudo. E eu vou perguntar e ele não vai fugir das perguntas. Não vai. E para dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, né? Tem que dar aquele apito, né? Do nosso árbitro. Damos início ao nosso bate-papo junto com o Lu. Lu, seja bem-vindo, meu irmão. Ô, rapaziada, primeiramente aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada aí para quem é da madrugada. Primeiramente aí agradecer o convite de vocês. Amado, uma satisfação conhecê-lo pessoalmente, irmão de coração. Bruninho, né, mas vou chamar de Dedinho, com toda humildade e todo respeito. É um prazer. Vamos aí bater um papo aí, vamos ver se a gente consegue de alguma forma aí agradar no Oi, mas diálogo rapidinho, aí. como é que você sabe meu nome? Falaram na portaria. Não, mas porque assim, realmente,
no nosso dia a dia é Dedinho e Bruno. Pô, Pra mim soa até como música no vídeo. É. Pô, não sabia que o nome do Dedinho era Bruno. Que legal, pô. pô, Satisfação. não, se alguém chamar a Bruna, eu falo, ixi, não tô. Como hein? assim, né? Não tô. Mas aí pode Mas ter é sido em isso. alguma súmula, né? É que eu escutei falando assim, Bruno? Não, pode liberar, o Bruno é da casa. Eu falei, Ah, pô, então aí. show. Ó a moral, hein, Ô, Bruno? louco, Bruno. Cadê o Bruno? Bruno. Pois é aí com o Bruno a moral que ele tá na casa, hein? Lu, vamos lá, Lu, vamos dar Opa. o pontapé inicial. Lu, fala um pouquinho aí da história aí do futebol em sua vida. Bom, desde quando eu me entendo por gente, né? Nascido e criado ali na Vila Missionária, né? É, mais precisamente ali no CDC da Vila Missionária. Oriundo da época, né? Do Terrão, época de escolinha, carioquinha. E Você é da depois, geração do Clebinho? pouquinho depois, não cheguei, Qual né? Ter suco você quer, meu oportunidade. irmão? Não, vou tomar água depois. Não cheguei a ter oportunidade de pegar a geração dele, né? Porque por ter convivido no colégio interno, então eu frequentei muito pouco a época da escolinha, né? Mas eu sou mais da época do Baiano, né? Da escolinha do Baiano. Aquele jogador meio que curioso, esforçado, mas que talento muito pouco, né? Era muita vontade e pouco talento. Mas eu não cheguei a pegar assim exatamente, porque quando eu comecei a brincar um pouquinho ali na Várzea, ele já estava se destacando, já tinha até saído aí do Brasil na época para tentar o sonho dele no Japão, né? E aí depois, claro, quando voltou, é o nosso Clebinho aí, né? Parabéns, hein, Clebinho? Não deu para ir no seu aniversário aí, mas eu sei que você vai estar acompanhando. Feliz aniversário, meu querido. Tudo de bom na sua vida aí, irmão. E tá aí de quebra, eu vou falar, tá devendo, hein? Tá devendo, hein? Aí, Olha, era pra Clebinho. estar aqui, já faz tempo. E aí no futebol, assim, acompanhando, né? Na época, meus irmãos, alguns amigos, e convivendo ali, sempre na beira do campo, sempre gostando de bola. E aí, com o tempo, a gente foi crescendo, e aí, claro, tentando também desfrutar, né, daquele espaço. E aí, com o passar dos anos, a gente ainda brincou um pouquinho, né, em alguns times, mas nada assim No muito Guarani, quanto especial. tempo você jogou no Guarani? Cara, eu sou o jogador que acredito que acho que quem vai ouvir aí vai saber, o seu Antônio, o Luciano. Acho que eu fui o cara que passei mais rápido ali vestindo a camisa do Guarani, cara. Joguei 2 jogos e fui dispensado do segundo quadro, cara. Você acredita? Era um sonho de, né, vestir a camisa do Guarani, depois um dos meus irmãos ter passado por lá. E aí, quando eu tive a oportunidade, todo animado, todo feliz, no segundo jogo que eu joguei, ó, obrigado aí pelos serviços prestados, mas infelizmente a gente vai caminhar sem você. E aí fiquei só como torcedor mesmo. Tem uma galera aqui que é um pessoal mais novo que acompanha o nosso trabalho. Sim. Fala pra molecada que não conhece. Você falou Ah, assim, o segundo quadro. Explica pra galera de casa o que é o segundo quadro. Bom, antigamente, todo time que tinha o seu destaque, antes de qualquer jogador pudesse ali galgar ali o primeiro quadro, por experiência, até mesmo para saber se o jogador ele tinha capacidade de poder estar no time de cima, ele sempre começava pelo segundo quadro, né? Então, quando vinha um convite, ó, vem jogar com a gente aqui, pô, vem fazer parte do nosso time, para que não colocasse de primeira e de repente se decepcionasse, sempre passava pelo segundo quadro. Então montava o segundo, aí aqueles que se destacavam no segundo quadro eram, né, puxados para jogar no primeiro. E às vezes aqueles do primeiro que às vezes começava a dar aquelas famoso migué, aquelas famosas mancadinha, o pessoal jogava pro segundo quadro para depois retornar pro primeiro quadro. Então, Castiguinho, vai pro era o castigo. famoso castigo, né? Pelo menos na minha época, né? Quando eu acompanhava, assim, na época que meus irmãos jogavam bola no Guarani, no Ajasp, existia, né? Sempre esses 2 quadros. Tinha alguns times que disputavam, por exemplo, uma Copa com os 2 quadros, né? Um representando o primeiro, o outro representando o segundo, pela mesma agremiação. Muitas vezes eu já vi segundos quadros e melhores Do que em o algumas primeiro. Copas do que os primeiros quadros, mas teoricamente falando sobre 2 quadros era isso. Quando você quisesse ingressar em qualquer equipe ali que você recebesse um convite ou fosse chamado, começava pelo segundo, aí se destacando, aí era promovido para o primeiro quadro. Você Era já como se fosse um participou? expressinho, né? Não, eu peguei já era só um Só um quadro. quadro só um só, quadro né? também. Só quando também. joguei futsal. Futsal aí chegou a pegar primeiro e segundo quadro. Mas quando Até eu joguei campo, 2012 na Missionária existia ainda, né? né, os horários do campo. Todos os times tinham 2 horários, que era do primeiro e do segundo. Depois que virou sintético, que aí deu uma modificada e aí passaram a ter um pouco mais de tempo, porém com um quadro só, né? Ô, Lu, você foi o diretor, presidente Sim, lá do CDC, né? sim. É,
Além de torcedor, além de diretor de agremiação, né, porque eu fiquei um tempo ali fazendo parte da diretoria do Guarani, em 2012 eu recebi o convite, na época, né, do presidente Mendes, para poder fazer parte ali da diretoria do O Mendes, que CDC. é do Saudosa. Que era isso, na época ele tomava conta do Saudosa, né? Ele era o linha de frente ali junto com o Valdir, junto com o Coquinho, outras pessoas ali. Aí ele me fez o convite, né, para poder fazer parte ali da equipe dele de direção. E aí fiquei de 2012 como diretor e aí 2018 até 2022 como presidente ali do campo. E os desafios, Lu? Quais foram os desafios que você lembra que você passou aí nesse período? Bom, o maior desafio é você realmente ali fazer algo para tentar de alguma forma corresponder a todas as agremiações, né? Porque os times que têm horários ali no campo, cada um deles tem os seus interesses. E a gente, como diretor, ou a gente, como presidente, tem que tentar fazer de alguma forma para que você consiga agregar todos, de alguma forma que fique bom para todos, né? Então, assim, o maior desafio é a parte administrativa mesmo, na questão de você manter o espaço, né? Manter os projetos sociais como escolinha, como o grupo da terceira idade. E isso envolve também recursos, isso envolve dinheiro. E hoje, não sei exatamente como é que tá, mas na minha época era 100% mantido através do campo, sem nenhum tipo de ajuda externa, né? Então, a gente mantia os projetos ali da casa com mensalidades, né? Os times ali pagando as suas mensalidades, e aí a gente administrava. Então, na minha época, a gente pegou, assim, bastante dificuldades, porque havia dificuldades em algumas entidades até mesmo em manter os seus compromissos ali com relação à mensalidade. Mas a gente, na época, né, eu, né, por muitos anos ali como tesoureiro, tinha o compromisso de poder manter aquelas pessoas, né, tendo ali o seu ordenado no final do mês. Então a gente fazia de tripas corações e graças a Deus, na época que eu fiquei ali, na minha gestão, a gente conseguiu de alguma forma ali manter, né, essas pessoas ali ativas e mantendo o projeto sempre de pé. Claro que havia espaço, né, para bastante melhoras, mas muitas vezes por falta até de apoio, até mesmo dentro de todos aqueles que ali envolvidos, a gente acabou até não melhorando muita coisa, mas de alguma forma a gente conseguiu contribuir ali para que a gente mantesse e ainda tenha o espaço que a gente tem lá hoje. Você fez parte da gestão da mudança do terrão pro sintético? Sim. Quando eu fui convidado, estava tendo essa transição, né? Tava saindo do terrão pro sintético. Quem era o presidente antes, né? Era o Luciano, e aí que agora retornou novamente, né, a presidência, mas na época era ele o presidente, aí quando o Mendes assumiu foi quando a gente teve aí a, o presente ali de ter o sintético no nosso campo, aí foi quando me convidaram e aí fiquei até 2022. Ô, Lu, explica aí pra galera que tá Sim. acompanhando a gente como é que funciona. É por votação, Uhum, é por indicação de alguém que tem algum uhum, poder maior ali na gestão? Como que uhum. funciona pra pessoa poder virar um presidente de um CDC, de um campo? Você Claro. tomar na força do braço. É, Se existe isso. Tem alguns lugares aí que foi na força do braço, mas tudo bem, não vem ao caso. Mas É. vamos lá. Zona Sul? Não sei. Mas vamos lá. Eu venho da época que existia, ou existe ainda, uma classificação na SEMI, que é responsável pela parte de esportes aqui na cidade de São Paulo, que as entidades que compõem, né, o CDC precisa fazer parte de uma categoria que é considerada a categoria A. Existe categoria A e B. E dentro dessa categoria A e B, a que tem ali como responsabilidade entre essas entidades escolher, né, a sua equipe diretiva e dentro dessa equipe diretiva eles nomearem ali, por exemplo, o presidente. Um exemplo, hoje na missionária categoria A, até onde eu sei, é o Guarani, é o Fumaça, é o Sociedade, se eu não me falha a memória, o Maloca ainda, e dentro dessas entidades, em comum acordo, eles tentam ali montar uma chapa ou duas concorrendo ali à direção, né, do CDC. Nos anos em que eu fui ali diretor e presidente, não tinha um concorrente, né? Então, em comum acordo ali, a gente montamos ali a diretoria e dentro desse comum acordo ficou estabelecido quem seria ali o presidente. Aí, como não houve oposição,
Aí veio o Mendes durante 4 anos e depois eu 4 anos. E aí agora o Luciano, se eu não me falha a memória, tá indo, se eu não me engano, pro seu segundo ano também como presidente, ou é o 4º ano, se eu não me falha a memória. E aí sucessivamente, né? E aí conforme vai mudando, tem que ir mudando também o presidente. O presidente, ele é remunerado? Não, Não? não tem nenhum tipo de remuneração, nenhum diretor. Todos aqueles que fazem parte, eles fazem parte para poder realmente contribuir ali com aquele espaço. Não sei hoje, tá? Porque fazem aí 4 anos que eu tô um pouco afastado ali do nosso campo, mas até quando eu estava, a gente não tem nenhum tipo de remuneração, nenhum. E nem nunca existiu a possibilidade ou tipo assim, já Quando, ouvi falar que, tipo, pessoa quando eu entrei, existia o Clube Escola, né? O Clube Escola era um que projeto mudou, né? social. Isso. Mudou pra Era um projeto social que tinha na época, que era a prefeitura que bancava esse projeto em toda a cidade de São Paulo, onde existia ali um grupo de pessoas que, dentro, pelo menos, do nosso CDC, ficava responsável pela parte da escolinha, a parte da terceira idade. Então, eles ajudavam com alguns recursos para poder manter esses projetos, pagando os professores, ajudando com uma água, ajudando com uma luz, ajudando com um telefone fixo. Então, todo o dinheiro que entrava telefone naquela fixo, época, hein? na época tinha Tem. telefone fixo. Fixo, hein? Alô, Acredita? Alguém em telefônica. casa aí tem telefone fixo? Que era a conta de telefone na época. Alô, Ah, telefônica. E na época, o dinheiro que entrava ali no CDC era revertido para o CDC. E melhoria, por exemplo, de rede, melhoria de parte de infraestrutura. A gente conseguimos comprar máquina de solda, conseguimos comprar algumas situações para poder melhorar a parte ali também social. Só que aí, logo em seguida, quando eu entrei, acho que um ano e meio depois, acabou o Clube Escola. E aí a gente ficou 100% assumindo toda a responsabilidade ali de poder manter o projeto, né? Então acabou esse recurso externo, mas não era uma remuneração para a diretoria ou para o CDC. Existia ali as contas que a gente repassavam para eles, eles pagavam e aí comprovava ali o pagamento, por exemplo, os funcionários eles que mantinham e as contas, água, luz, telefone, essas coisas a gente entregava, eles pagavam e entregavam para a gente as contas pagas. Isso foi quase 2 anos, tá? 2012, quando foi 2013, 14, o projeto acabou aí, foi todo mesmo na raça, na Na luta raça. mesmo. Isso. os times se ajudando. Pô, enfrentamos poucas e boas, né? Porque não é fácil, né? Lidar com o dinheiro dos outros não é fácil. Mexer com dinheiro É, já é outra ideia. você assumir responsabilidade não é fácil, porque querendo ou não, você tinha que prestar conta, você tinha que fazer um É por isso balancete. que eu perguntei se é remunerado, né? Você tinha Pela responsa. mas de qualquer Sim. forma, todo dinheiro que entra, a gente tinha que fazer ali um balancete, Uma prestação de conta. é apresentado, se a SEMI não aceitar, fazem a auditoria, pelo menos na minha época era assim, então era bem complicado, né? Então, algumas pessoas que não tinham um entendimento, chegou até a questionar a nossa idoneidade na época, de achar que a gente estava fazendo alguma coisa no sentido de querer fazer algum tipo de desvio, mas graças a Deus eu ando de cabeça erguida, cabeça em pé, que o que eu fiz ali foi sempre procurando, de alguma forma, contribuir aquilo que lá atrás, da época do Carioquinha, da época da Escolinha do Baiano, fizeram por mim, né? Então, graças a Deus, já tem 4 anos que eu tô fora ali. Até hoje ninguém nunca me questionou nada a respeito da época que eu fui diretor, então para mim tá tranquilo. Vou pegar você pelo pé. Lu, aqui temos 10 e mais o goleiro ali. Certo. Monta a sua seleção da Várzea aí pra nós. Cara, eu vou Que tentar. você- Que você monta do jeito que você quiser, da Tá. Várzea. Começa lá pelo nosso goleiro. Tá bom, assim, goleiro, deixa eu ver aqui. Cara, tem um cara que eu vi jogar bola assim na minha infância, que é um cara que eu tenho assim um carinho especial. Talvez muitos não vão conhecer, mas os mais antigos vão saber quem que eu vou falar. O nome dele é Bira, ele foi o goleiro da Ponte Preta, lá na sua década, lá de 1986, 87, 88. Jogou junto com o meu irmão. Era um cara que o que eu vi ele fazendo assim debaixo da trave foi surreal. Mas eu vi outros, né? Nilson do Carioca, Gilson, que jogou na época do Ajasp. Mas falando de goleiro, pra mim, do que eu vi, é o Bira. É o Bira. Alô, Bira. Deixa eu aqui. Não, o goleiro já tá. O Goleiro já tá Não, ali. maravilha. Agora você vai. Os seus 10 de linha. A formação você Cara, que escolhe. essa Fica à você. vontade. Fica à vontade. Puta, essa você me pegou agora de calça curta, viu, cara? Pô, lateral direito. Vamos começar pela lateral, cara. Deixa eu mudar, vai. Eu vou de zagueiro, vai. Vai de zagueiro. Não tem como deixar de fora o nosso querido Choquito, né? Choquito. Dos que eu Pelo vi amor de jogar Deus. assim, da velha guarda e da nova geração, da minha geração, pra mim era ele e Cal. Ele e o Cal. Ele e o Cal.
zagueiro e quarto zagueiro. Então, põe aí, pode. Boa, lateral direito, Bigu. Bigu, alô, Bigu! Biguzinho do Fumaça. Biguzinho. Direito. Isso, zagueiro, Cal e Choquito, né? Dos que eu vi assim Cal e Choquito. jogar. Puta, lateral esquerdo. Tá, eu vou pular o lateral esquerdo, que daqui a pouco vem na memória. Mas eu vou colocar aí de volante, que eu já vi jogar, sim, muita bola. O meu irmão Muri. Quem que eu vi jogar do lado do meu irmão Muri? O Ricardo, apelido Baiano, que era um pitbull jogando bola. Ah, meias, que eu vi assim, com a grande classe. O Renato, que jogou pela Sociedade, que era um exímio segundo volante, terceiro volante, até de meia também, jogou muita Renato bola. vai entrar onde aqui? Pode ser que volante, pode ser meia direita. Meia direito, o Renato. Isso. Vou colocar aí em homenagem. Renato da padaria? Não, Renatinho da padaria, lateral esquerdo. Ah, Renatinho. Obrigado, lateral Aê. esquerdo. Isso. Deu uma luz, deu uma luz. É. Um camisa 10 que eu vi assim, no auge. Eu tive a oportunidade de vir jogando. Só que o relâmpago foi assim muito rápido e depois a gente acabou. Eu acabei não acompanhando muito, mas o Elcinho, Elcinho. exato. E aí, meus dois atacantes, né? É. Careca, que jogou pelo Carioca, e o Valzinho. Valzinho. Quem é o lateral esquerdo? O Renatinho. Aí, da padaria. Renatinho. Aí, toma, Renatinho. Tá Dá essa É. moral pro Renato. Ganhou, Contado, hein? Se eu não Aqui, lembro, Renatinho, É que você... você me pegou de calça curta despreparado, mas eu sei que teve muitos outros jogadores muito bons de bola, mas os que me vieram assim, pela lembrança do pouco que eu tive a oportunidade de ver, são essas pessoas que Eu não, me encantou um pouquinho de eu ver jogando bola. eu não sei se ele é muito ligado à internet, Ah, mas eu vou levantar aqui pra... A galera acho que conhece ele, né? O pessoal da missionária creio que vai ver devido ao Lu. claro. Quantas vezes você teve que punir o Andinho? O nosso querido Anderson, o irmão do Luciano, Isso. cara, eu vou falar pra você, na minha época de diretor, quando eu era, né, diretor ali, eu tava representando o Guarani, pra mim foi muito difícil fazer parte ali na época do conselho, porque já veio o nome dele ali umas 3 vezes pra gente poder, de alguma forma, achar um meio termo de conseguir conter o nosso querido Andinho, né? Mas eu ali, como diretor, umas 2 vezes eu tive que dar o braço a torcer e acabar assinando a punição do meu querido Andinho, cara. É um cara que eu Homem. gosto demais, mas o homem me dava dor de cabeça, viu? Pelo amor de Deus, viu, cara? E o código de ação dele, qual que era, Lu? Código de ação, baixou o Enquanto- meião. Enquanto o meião tivesse até ali próximo do joelho, Tá tudo em tava paz. em casa. Tá em paz. Abaixou, machou o meião pra baixo. Arreiou o meião, esquece. Andinho O entra em machado, o cena. machado tava afiado. Ali, Sai da frente, que é carreta. ali era Pronto. pouco papo e muita machadada. Da hora. O Andinho, pra quem não conhece, pra mim, ele faz lembrar muito o Júnior Baiano. Eu não quis nem colocar ele como zagueiro, porque senão eu já ia começar aqui Não, perdendo já o dá- jogador. Uma né? menos. Já Começar perdendo o jogador, mas você vê que foi um excelente zagueiro também quando jogou bola, mas ele lembra muito o Júnior Baiano. Realmente. É ele lembra igualzinho o muito Júnior Baiano. Joga, mas... Se tá ganhando, é só bola no chão, mas se tá perdendo, pode esperar. Um atacante vai pro chão. ele, Alguém ele vai pra buscar. bala. Um ele vai buscar, não tem Um- jeito. Ou ele vai buscar. Alguém vai Mas pagar é. pelo resultado. Pô, gostei dessa seleção aí da Várzea, hein? Gostou? Gostei, pô, legal. Você Legal. já pode montar um time já aí, ó. Pô. É isso. Mas, ô, Lu, agora... Voltando de história. A Uhum. gente tava ali no off, a gente falou sobre rivalidade. Correto. Aí eu gostaria que a gente voltasse ali, o que a gente falou no off, e você falar Uhum. pra galera de casa se nas comunidades tem ou não tem rivalidade entre os times. Cara, é de entristecer até mesmo quando a gente fala sobre esse tipo de situação, porque a gente vê que o que eu percebo, tá? Na Zona Sul não tem a mesma união que a gente vê na Zona Leste, por exemplo, no quesito eh, rivalidade. Existe a rivalidade, sim, dentro do campo, só que infelizmente aqui pro nosso lado ele sai para fora do campo. E às vezes esquece que na segunda-feira a gente vai estar se encontrando, vai estar se falando. No ponto de ônibus. Principalmente, né? Principalmente às vezes na rua de casa. Quando você sai do portão, você dá de cara com o cara que vamos dizer assim, um final de semana antes, você tava ali colocando a flor da pele uma rivalidade que poderia ter ficado só dentro do campo. Eu costumo dizer que, infelizmente, hoje o que estraga ainda o futebol de várzea é justamente isso.
às vezes você querer ganhar a ferro e fogo. E infelizmente ainda tem, principalmente na nossa região, ainda uma rivalidade que não precisava ser extra-campo e sim dentro do campo, né? Que é legal, né? Dentro do Pô, campo é dentro do legal. campo é maravilhoso, é cada um defendendo as suas cores e tá tudo certo. Só que acho que acabou o jogo, eu acho que o respeito ele tem que prevalecer, né? É claro que se o que acontece dentro do campo foge um pouquinho do respeito, eu acho que tem que ser entre aqueles que, infelizmente, naquele momento acabou um faltando com respeito com o outro e não envolver uma comunidade inteira ou uma quebrada inteira por conta de um lance ou de um algo que aconteceu ali no campo que poderia ser resolvido entre eles ali mesmo. Só que eu vejo que, principalmente ali, vou falar pelo campo do CDC da missionária. Às vezes a gente vê ali que existe alguma rivalidade que não tem essa necessidade nos dias de hoje. A gente poderia ser muito mais forte do que a gente somos hoje, mas infelizmente por conta dessa pequena minoria que às vezes, pelo fato de eu hoje gostar, por exemplo, do Guarani e do Ajaspe, se eu estiver, por exemplo, na festa de qualquer outro time ali que não seja nenhum desses dois, vai ter um que vai estar me olhando diferente, achando que eu tô ali para de repente, sei lá, boicotar ou de repente tirar sarro de alguma situação que não tem nada a ver, pelo contrário, porque querendo ou não, a gente tem várias pessoas que hoje vestem a camisa do Guarani, que vestiu a camisa do outro time e que tem aquela amizade, tem aquele respeito. Então, às vezes, eu tô lá, muitas vezes pela entidade e até mesmo pelas pessoas que a gente tem do outro lado que a gente gosta. Só que sempre tem uns que ainda leva por outro lado. Então, eu, por exemplo, evito muito de ir em determinadas situações, em determinadas comemorações, para não gerar essa conotação de que talvez eu estou indo ali para se aproveitar de algum momento ou de alguma situação e, de repente, sei lá, ser até hostilizado, vamos dizer assim, né? Graças a Deus nunca passei por isso, porque eu sempre respeitei todos e todos sempre me respeitaram, mas a gente ainda vê muito isso ainda, infelizmente. Bastante. Infelizmente. E eu vi você, ó, agora eu vou. Quero ver você falar o que você falou lá fora. Maravilha. Eu não sei o que eu falei, mas se eu falei, eu reafirmo. Ah, filho, vai reafirmar, quero ver. Você falou que acompanhou o episódio do China. Correto. E você falou sobre uma história do nascimento do morro. Isso. Qual que foi? Boa. Para não falar que eu estou falando besteira, eu vou vender o peixe que me venderam na época, porque eu passei a frequentar lá em cima, como eu comentei, através mesmo pelo morro na época, né? Mas antes de eu subir lá em cima, eu conheci algumas pessoas que passaram pelo Novas Estrelas, que acredito que seja um torcedor fielmente até hoje do Novas, que me relataram e realmente faz sentido que o Morro só surgiu por conta do Novas Estrelas, pela rivalidade que na época existia, a princípio, só o Morro não, o Novas, e aí para que se criasse algo que desse até uma diversificada ou uma mudada ali na quebrada, surgiu o Morro da Formiga, mas o que eu fiquei ciente, fiquei sabendo que o morro só existiu por conta do Novas Estrelas. Tá vendo? Posso até estar falando besteira, tá, China? Me desculpa, mas foi o que eu escutei na época. E em off, o dia que você quiser, a gente bate um papo, eu te falo quem foi que me contou essa história. Tá vendo aí? Ó, a Baby e o Lala fica me mandando mensagem, ó, não, eu só pergunto. Eu Ó, Faço a entrevista. só pergunto e deixa a pessoa E responder. para mim não ficar de saia justa, reafirmando o que eu falei lá fora, te agradecer agora aqui também, China, pelas 2 camisetas que você já me deu de presente. Aquela polo amarela, que é bem antiga, que tá guardada comigo até hoje. E uma outra que agora me fugiu o nome ali, que foi feita até pelo nosso querido Fábio Mogumba. Deixar aqui também um agradecimento para você aí, tá bom, China? Pelas camisas aí, eu tenho guardado com o maior carinho até hoje. Do Novas eu não tenho nenhuma, mas Ó, fica a tudo dica, bem. hein? Se quiser chegar, Fica a dica, hein? manda lá. Eu trouxe a do CDC da TV Novas, mas deles mesmo eu nunca ganhei, não. Alô, Gil, Pantera. Mas é isso. Agora fala pra mim o trabalho da base lá, enquanto você era presidente do... Bom, na época ali, uma pessoa que eu sou muito grato por ter passado ali, né, na vida de muitas crianças que hoje são adolescentes ou até mesmo já adultos. Começou até mesmo pelo Luciano, na época, até mesmo quando acabou o projeto ali do Clube Escola, um pouquinho antes do Clube Escola e depois um pouquinho. Tem vários meninos aí que hoje desfrutam do futebol que passaram pela mão do Lu. Eu sou um deles. E não posso deixar de agradecer o nosso querido Rica, né? Que na minha gestão foi um dos caras ali que mais me ajudou nesse sentido de poder contribuir com a criançada, com a molecada. Viu alguns sufocos da minha parte com relação até mesmo para manter ele ali no projeto. Ele sempre confiou e aí é uma das pessoas que eu mais agradeço hoje. E o trabalho que ele fez vem surtindo efeito, né? E não é à toa que hoje a gente tem garotos aí que estão desfrutando hoje
jogando em Água Santa, jogando em Mogi Mirim, que passaram pelas mãos dele, né? Então, assim, é um cara que agregou demais e vou falar para você, gostaria muito de ter mais uns 5, 6 ricas ali onde a gente mora, que eu tenho certeza que ia sair muito mais preciosidades ali da nossa quebrada se tivesse mais pessoas que nem ele ali. Se a gente cortar, pera aí. Ô Douglas, corta pra nós. Cortou? Rica, já fica aqui o convite, por favor, hein? Queremos você aqui, porque o Rica também foi jogador, Sim, você foi conheço o profi. Rica. Rica, pelo amor de Deus, hein? Quero a sua presença aqui. Vem você e o QQ, Rica. Aí, ó, Você pronto. e o QQ, mano, pra nós Pô. resenhar aqui. Aí, eu já vou ligar. Ó, acabou aqui, seu telefone vai tocar aqui, eu vou te ligar. Falar, ei, Rica, como é que é? É isso. O Rica fala assim, ó, hoje em dia lateral vai no fundo, não sabe fazer a bananinha. É o beabá do futebol, faz a bananinha, filho. Né? Vai no fundo, faz a bananinha. Pô, me Tá ajuda. difícil, né? É complicado. Agora, ô Lu, conta mais história aí do futebol. Você tem muita história aí lá do CDM. Fala aí as histórias que o nosso povo gostaria de ouvir. Pouca memória, mas bastante história. Dependendo do que querem, por exemplo, escutar, sei lá, posso falar das Copas que a gente, Organizou? de alguma forma fizemos parte. Agora eu vou perguntar. Claro, Por que mudou? Era a Copa Missionária, mudou pra Copa Imperador, o nome. porque mudou os administradores. Porque se fossem as pessoas que estavam, pelo menos na minha época, eu não teria deixado mudar. Porque eu levava acho o que nome levava o nome, nome Copa da no- Missionária e mudou pra Exato. Imperador. A única que, assim, que eu fiz parte, que a gente mudou, mas também foi um sucesso, mas levava também o nome, né, da missionária, foi a que o Carioquinha, junto com o Clóvis, com o Gonzaga, que a gente conseguimos ali, de alguma forma, organizar, mas também levava o nome do Carioca, que era um time dali, né, que eu acho que poderia ter mais edições, mas também com o nome da missionária. Mas eu acho que toda a Copa nossa ali, como é uma Copa regional, ela tinha que levar o nosso nome, né? Copa CDC Vila Missionária, tanto de veterano como esporte. Mas como foram outras pessoas em outra administração, se sentiram no direito de fazer, para mim tudo certo, mas o porquê que mudou eu não vou saber te responder, tá, Lidinho? Porque Não é o pessoal da Rebote que não. organiza a Imperador? Bom, eu sei que o idealizador e o fundador dessa Copa É o Léo? É. foi o Luciano, e assim, teve sim o apoio, né, do Léo da Liga. Como em todas as Copas CDC missionária, tivemos o apoio. A única que não, só na parte da arbitragem, foi a do Carioca. As outras todas que eu fui ali o responsável em fazer parte da organização, a gente tivemos ali o apoio do Léo da Rebote, né? Só que a gente sempre fazia questão, sempre fez questão de que mantesse ali o nome do CDC da Vila Missionária. E a gente mantinha até os números, né? Copa 11, 12, 13 e assim por diante, né? Só que aí depois mudou, o Luciano quis, né, inovar, vamos dizer assim, até aumentou a quantidade de times, então ele fez, acho que a segunda, se eu não me engano, 2 edições, né, dessa Copa, mas foi mais por conta realmente de quem estava organizando a mudança, mas se eu tivesse, eu não deixaria mudar, porque eu acho que o nome da missionária não pode estar de fora de uma situação dessa, né, de Copa, campeonato, essas coisas. Se tratando de uma Copa regional, né? Ô, Lu, Sim, e amada. pra gerir uma competição em um CDC, no qual você já tem vários times agregados ali, dependendo do tamanho dessa Ah, Copa, vários times de fora querem participar, e pra gerir tudo isso? Desde atender a demanda, a ter uma arbitragem de qualidade, que a gente sabe que é um ponto que peca muito, às vezes o pessoal pega pô, muito no pé, pô, e aí conseguir lidar com isso, conseguir sim. lidar com a organização, com a logística de morador local ali, de pôr um monte de carro parado na frente da casa do morador, como que Uhum. é esse Olha, processo amada, todo? vou falar pra você, cara, não é fácil. É claro que todas as Copas que a gente fez, a gente sempre priorizou mais os times nossos, mais próximos, né? Mas sempre deixando as portas abertas para os times, né, de fora. Tivemos oportunidades de ter ali um Boa Vista disputando com a gente, já tivemos a oportunidade de ter um Jardim Maristela disputando com a gente. Me fugiu alguns outros nomes, mas tivemos algumas outras entidades, não é fácil. Você administrar ali, vamos colocar assim, 32 agremiações, onde 32 agremiações, cada uma delas com o seu interesse próprio. Tivemos sim alguns jogos que uma atenção um pouco mais afloradas, né? Até mesmo por conta, né, de questões de arbitragem. Eu costumo dizer que nada justifica Sim, qualquer tipo de
agressão, qualquer tipo Sim. de... que seja ignorância Uhum. no âmbito do futebol. Só que a gente sabe que a gente está mexendo com paixões de milhões É. e às vezes é algo que foge um pouco do controle. Só que, graças a Deus, cara, a gente já tivemos alguns embates, algumas situações nesse sentido, mas nunca tivemos a infelicidade de ter ali um árbitro, por exemplo, linchado. Uhum. Já tivemos situações dos caras querer pegar, de querer encostar, de querer bater, até tomar ali uns pedala Robinho, mas nada além disso, que Sim. para mim, assim, era primordial eu manter a integridade de todos aqueles que se dispôs em sair da sua casa para tentar dar o seu melhor, poder sair e voltar da mesma forma que conseguiu sair de casa. Sim. Só que não é fácil, até mesmo por questões ali da própria redondeza, de muitas vezes os próprios moradores às vezes não entender o propósito de que o objetivo é levar a atração para o entorno dali onde a gente mora, Sim. ajudar também o nosso comércio regional, porque querendo ou não, você acaba agregando, vindo pessoas para poder consumir ali, né, nos comércios É, em a volta. economia local gira. Exato, que acaba contribuindo. Sim. Porém, existe sempre aquela preocupação do pós também, né? Sim. Então a comunidade entendia muitas vezes que alguns tipos de situações em torno do campo só acontecia por Por conta do causa da futebol. E competição. às O vezes não, pancadão. e às vezes não tinha nada a ver, porque independente do futebol ou não, se as Acontecia pessoas, aquilo. exato, as pessoas tivessem que se concentrar e fazer ali os seus movimentos ali, faria sem nenhum tipo de problema. Mas eu vou falar para você, se eu tivesse que repetir tudo isso de novo na minha vida, eu repetiria porque foi muito gratificante, Show. foi muito gostoso. Tive a oportunidade de conhecer várias e várias pessoas, se aproximar de pessoas que eu achava que nunca ia ter oportunidade, inclusive o próximo convidado que vocês vão ter aqui, que eu tive a grata satisfação de poder conhecê-lo por conta do futebol, por Legal. conta da Copa, né? Mas também já tive situações de ficar até 8 horas da noite para sair com o juiz e com os bandeiras, porque os caras queriam O bicho tava pegar, pegando. e só nós ali da comunidade, nunca envolvemos poder público, nunca tivemos pretensão de também envolver nenhum tipo de situação paralela. Uhum. Foi sempre naquela confiança de mostrar para a rapaziada que a intenção ali era tentar fazer o melhor e tentar fazer com que aquela pessoa pudesse voltar para sua casa sem Legal. maiores transtornos, e graças a Deus sempre conseguimos. Você falou sobre a arbitragem. Vamos lá. A arbitragem, normalmente, as decisões do árbitro ela é tomada por interpretação do árbitro. Então, Correto, interpretação independe do que você acha, né? Que a correto, regra diz que é a interpretação do árbitro. correto. Mas há situações que não tem interpretação, como a bola saiu ou não saiu, entrou no gol ou não entrou, e o impedimento, que Correto. não cabe interpretação. E principalmente o impedimento ele pode mudar a trajetória de um jogo, sair um gol ou não, Cancelar um. através Sim. aí entra naquela de ser um erro da arbitragem. Exato. Vamos lá, o jogador quando ele comete qualquer ato de disciplina, ele é expulso. Né? Correto? Ele é expulso, Sim. ele sai do jogo, ele teve a punição dele. E quando vamos dizer assim, eu vou dizer o bandeira, não vou nem dizer o árbitro, porque igual a gente falou que é a interpretação. Então se o cara, Uhum. se o árbitro interpretou assim, não tem o que questionar. Sim. Agora o bandeira, vamos lá, o bandeira, aquele bandeira que você vê, aquele erro grotesco dentro do campo de jogo, do campeonato que é valendo, que envolve muita coisa. Esse cara, sabe, você como organizador, Sim, esse cara, ele é punido? sim. Ou assim, tipo assim, puta, ele errou, não tem mais o que fazer, e semana que vem ele tá aqui de novo, vai ganhar o mesmo dinheiro dele e fica por isso mesmo. Como é que Boa funciona? colocação você ter colocado. Eu sempre tive essa preocupação, como eu comentei. Como eu sempre estava presente em todos os jogos, desde o primeiro das 9 da manhã até o último às 16, isso sábado e domingo. Nunca houve nenhum tipo de problema que eu não tivesse presente ali no campo. Seja ele com agressão fora do campo, seja ele até mesmo numa situação de falha da arbitragem. Por exemplo, esse que eu fiquei até 8 horas da noite. Infelizmente foi um jogo ali regional nosso, onde o pessoal que não tinha nada a ver com aquele jogo ficou infernizando bandeira. E aí desferiram uma situação para dentro do campo. O bandeira não teve a inteligência emocional e revidou para os meninos que estavam do lado de fora. E ali, envolvendo várias situações, os meninos acabaram ficando com os ânimos à flor da Uhum. pele. E esse árbitro nunca mais voltou a apitar na missionária, que era um bandeira. Então, por exemplo, se eu tô ali no campo, eu vejo que o juiz ou o árbitro, ele realmente ele falhou grotescamente, Mas prejudicando. aí é ato de disciplina, né? Aí, Não, no caso dele foi justamente por ele ter colocado não só a vida dele em em risco, risco. mas das Aham. pessoas que estavam ali, porque o desfecho poderia ter sido grave.
Porque assim, por mais que tenha sido um ato de indisciplina, ele errou, ele não poderia ter feito aquilo. Por mais que ele tenha sido provocado, eu acho que ele deveria ter tido a inteligência de parar o jogo e a gente ali como organizador Tomar tentar uma. conter ali para a Uhum. rapaziada não atrapalhar o trabalho dele, não. Ele preferiu tomar atitude isolada e aí um erro que é teu passou a ser dele, então eu não ia colocar ele ali de novo, ciente de que ali na comunidade aquelas pessoas que estavam naquele dia poderiam estar ali de novo, iam olhar para o rosto Uhum. dele e falar, vai ser hoje de novo. É. Então, por exemplo, se houvesse uma falha que a gente entendesse que realmente foi algo que o cara falhou por maldade ou por de repente não estava bem preparado, porque que acontece do cara não aguentar o jogo. Eu já falava pro Léo, esse cara aqui na missionária eu não quero mais. Infelizmente não traz, porque ele vai trazer problema para ele e para nós aqui que tá fazendo a parte aqui da organização. Porque eu não quero também deixar minha família, minha esposa, meus filhos para estar na beira do campo tomando chuteirada, tomando porrada, porque o cara tá fazendo o que não se deve fazer dentro do campo, que é apitar mal, vamos dizer assim, né? Porque o errado faz parte do jogo. Sim. Cabe nós interpretar se aquela falha foi algo que realmente ele não viu, não estava preparado naquele lance, ou se realmente foi má interpretação, porque já aconteceu do meu Guarani ser eliminado por um erro que a gente viu que foi um erro intencional, mas nem por isso a gente tomamos atitude isolada, e nem por isso também a gente usou daquele poder de falar, porque era meu time, não. Mas eu cheguei para o Léo e falei, Léo, para evitar que faça isso com qualquer outra agremiação e a gente não tem um desfecho negativo, não deixa ele voltar aqui mais não, porque senão vai dar ruim. E É bom aí a você falar, gente. porque às vezes, né, parece assim que jogador, o pessoal da diretoria toma um cartão vermelho é punido, mas Não, nós tínhamos isso também. quem tá ali participando da Na comissão de arbitragem, arbitragem. é, se errar Existe, grotescamente, também tem que ter uma punição, né? existe um comum acordo também em alguns jogos, por exemplo, dos próprios diretores das agremiações. Por exemplo, Carioca e CDC da Missionária vai jogar domingo que vem. E aí chega um comentário de que o Yamada vai apitar o jogo, mas o Yamada numa Copa, sei lá, uma Copa lá na Zona Leste prejudicou o Carioca assintosamente para o time da casa. Para evitar de que a gente traga o Yamada e ele tenha qualquer desfecho negativo, a gente fala, ó, não tem como trazer uma pessoa que nunca nem apitou na missionária, porque aí pelo menos você vai estar colocando alguém desconhecido, que se houver qualquer situação não vai dar má interpretação de que colocou aquela pessoa para puxar De para A ou para novo, B. né? Exato. A gente sempre tinha esse cuidado, porque, querendo ou não, como são muitas Copas também, acontece de você hoje apitar na Missionária, amanhã você está apitando no Doroteia. E às vezes você falhar lá no Doroteia e você está aqui na Missionária. São coisas diferentes, mas pode sim, talvez, trazer algo de lá aqui para a Missionária. Então a gente também tinha sempre essa atenção para justamente manter a clareza também da Copa também e não ter nenhum tipo de má interpretação de falar que a gente colocou alguém mal intencionado para prejudicar a agremiação A, B, ou C ou D. E graças a Deus a gente sempre tivemos essa felicidade. Tivemos bastante problemas, mas nada que a gente já não tivesse preparado para aquilo que pudesse acontecer, né? Show. Ô Lu, a Sim, gente sabe que na posição, né, que você assumiu, existia muita pressão, existia muito uhum, desgaste, claro. mas eu acredito que teve algum momento memorável, assim, algum momento que você guarda dentro do seu coração como algo muito bacana. E aí a gente queria ouvir de você, se você lembra um momento assim que vale o compartilhamento, seja um jogo, seja uma ação, Putz, sabe? Seja algum momento que você fala, espero que eu pô, não chore, tá, irmão? Mas tem sim, cara. então isso é bacana você poder compartilhar com a gente, pra Bom, gente ver que também existe coisa boa eu tenho aí, uma pô. filha de 23 anos, né? Minha filha é especial, minha filha não anda, minha filha não fala. E eu tive uma época na minha vida que a gente precisava de uma cadeira de roda para minha filha, né? E o recurso, né? Os recursos era pouco e a cadeira que ela precisava era uma cadeira bem elaborada para que ela pudesse ter o conforto que ela tem hoje. E eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha esse recurso. E aí, na época, como diretor do CDC, eu chamei o Luciano e falei pro Lulu, pô, eu ainda não tenho aquela experiência com a rapaziada da Várzea, mas eu queria fazer alguma coisa para, assim, um final de semana ou dois, beneficente para que eu pudesse arrecadar esse dinheiro. E aí um dos times que o Luciano fez o convite e passou essa situação é esse time que tá com essa camiseta do boneco. Por isso que eu pedi que vocês deixassem Em destaque. destaque, da hora. Eu não sabia que ia entrar nesse assunto até, mas assim. E o Luciano chamou na época o Fernando e falou: Fernando, pô, precisava do Ajax, que a gente precisava fazer uma situação assim, assim, assim. Lu,
para qualquer situação beneficente, pode contar com a gente que a gente tá junto. E junto com o Luciano, eles começaram já a fazer os corres para arrumar os times. E eu já tava com os 2 final de semana fechado, com os times já prontos. Aí eu tô numa segunda-feira, do lado do pai do Luciano, e o meu telefone toca. E era o pessoal ali do Corvo Azul entrando em contato, falando que minha filha ia ganhar a cadeira de 100% gratuita, sem nenhum tipo de custo. Cara, aquilo ali pra mim foi surreal, porque, ou se não foi Deus ali naquela hora, foi alguma coisa, porque o futebol ia me ajudar. Mas Deus foi tão maravilhoso que ele falou assim, ó, deixa o futebol para as pessoas se divertirem, de repente ajudarem outras pessoas, porque você vai ter ajuda. E aí é um momento assim que o campo me trouxe essa alegria e hoje eu ter ela comigo, que ganhamos agora pela segunda vez, em janeiro a gente ganhou uma segunda cadeirinha também Amém. lá. Então esse momento para mim assim foi especial e que me deu mais força para continuar fazendo, né? Da hora. Do que eu vinha fazer. Quase perdi minha esposa, né, por causa do campo, né? Porque era sábado e domingo no campo. Imagino. Mas essa foi a parte assim que mais me deixou gratificante do campo, que quando o Luciano entrou em contato com a rapaziada, que já tinha um certo nome dentro da várzea, disputando Sim. várias Copas grandes, eles não pensaram 2 vezes, sem saber quem que era o Luciano, sem saber quem que era a minha filha, levantaram a mão e falou, mano, pode Vamos contar com a ajudar. Jax, que a gente tá junto aí, vamos fazer o que tiver que ser feito para ajudar essa criança sem nunca ter olhado pro rosto da minha filha. Então é algo que eu levo pro resto da minha vida, cara. É louco, né? Da Eu hora, levo pro mano. resto da minha Caraca. vida. Nunca agradeci o Fernando, porque eu também nunca toquei nesse assunto com Sim. ele. É novidade. Quem foi o intermediador foi o Luciano, porque por isso que eu queria o Lu aqui, porque o Lu também tem muitas histórias, né? E essa foi uma passagem que eu não esqueço e que foi o futebol que me trouxe, que vou levar pro resto da minha vida. Da hora. Caramba, irmão. Show, né, mano? Eu tava E não esperando. chorei, hein? Eu Não tava chorei esperando um porque. outro gancho, E não né, chorei mano? porque. Mas existiu uma palavra aí no meio aí que foi algo que te trouxe alegria, né? Claro. E aí, Lu, a gente queria que você escalasse os 11 da seleção brasileira que te Eita! trouxe alegria como torcedor da amarelinha. Puta, Aí, ó, aí são goleiro- vários, cara. Pode, ó, pega o goleirinho ali, ô, Didinho, pra o- nós. E aí você vai Pô, escolher aqui, aí, ó. aqui Toma o vai ser. Marcão aí, ó. Eu acho que pra mim aqui vai ser um pouco mais fácil, porque acho que todo brasileiro, talvez. Alguns vai discordar, porque sempre tem aquela. Sempre tem. Vai ter aquela discordância, porque acho que ninguém. Discordo, Tem que- craque. é. Discordo, Mas, ó, craque. Já vou começar, ó. Pela direita, você pode botar o Jorginho, na esquerda, Ó, Roberto Carlos. Toma. Jorginho? Jorginho, lateral Jorginho. direito, de 94, e nada na esquerda aqui, Meu o Roberto goleiro, Carlos. quem vai? Não vou nem colocar o Cafu, tá? É, meu goleiro é o Marcão, né, pai? 2002, né? Respeita, né? 2002, né, pai? Tem O que dar último essa goleiro moral. que o Brasil Tem teve. que dar essa moral Na pro Copa. homem, né? Agora, os meus zagueiros aqui. Cara, eu vou falar sinceridade pra vocês. O Márcio Santos e o Odair, pra mim, não teve outros iguais. Márcio Santos, eu daí. Tá, volante aqui na frente, pra mim, foi o Mauro Silva. Pô, mano, teve os volantes ali, uns camisa 8 ali que... Bom, claro que existe aqueles que estão em outras prateleiras que a gente não tem como deixar de fora, mas assim, é aqueles que eu vi, né? Então, vou deixar aqui o meu querido Mauro Silva. Tá, vamos pular um pouquinho aqui para os meias. Kaká e Ronaldinho. E na frente, para mim, Ronaldo e Romário. Só faltou mais um volante aqui, junto com o meu querido Mauro Silva, cara. Quem que eu poderia colocar, cara? Do meio pra frente ali o Tá, negócio eu tá vou, sério. sei lá, eu vou colocar um da nova geração, que eu gosto muito do futebol dele, Casemiro. 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 Casemiro furou a bolha e chegou aqui. hein? Olha aí. Casemiro. Eu Toma. gosto do Casemiro, Da cara. Eu gosto hora. dele como volante e acho que seria um cara excepcional se ele for pra Copa. E assim, é porque eu sou meio arcaico, né? 47 anos de idade, então assim, eu gosto muito da velha guarda, por isso que eu... Caramba, ele preferiu o Jorginho. Jorginho. Cara, Jorginho, cara, Ele Jorginho. quebrou Em paradigma. 94 ali, pra mim, falar pra você, foi muita bola. Ele foi muito tático, né? Porque às vezes a gente acha que o cara tem que ser habilidoso, porque lateral que nem o Cafu, que tinha 3 pulmão, acho que igual não vai ter, né, o Cafu. Mas em questão de parte tática, igual o Jorginho foi naquela Copa de 94, que nós só tínhamos só Bebeto e Romário, pra ser sincero, o restante era tudo carregador de piano. Pra mim ele foi fundamental. Um dos melhores times da Várzea que você viu jogar. Agora veio na cabeça. Mano do céu. Time, não tô falando de jogador. Agora time. Você falou, puta, aquele time ali jogando que eu vi era... De coração, que eu vi, É. assim, prazer. Não vou falar da minha quebrada, porque tinha vários, e se eu falar um, é aquilo que a gente falou. Vai ter alguém que vai ficar chateado. Mas de Ah, coração, mas era o Pione legal. de 2010. Pior de 2010. Pione de 2010. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns jogos
até jogando contra o nosso Guarani também na época. E vou falar pra você, Época ver de, aquele França jogar bola, ver época de aquele, Kaiser. a época de Kaiser, ver aquele França jogar bola, irmão, era surreal o que aquele cara subia de altura e dava de cabeça assim na bola, jogando pela vargem. Ele é aquele cara tipo um Oséias da vida, mas se chegasse perto dele, irmão, era caixa, não tinha como, cara. E é um cara que eu nunca nem peguei na mão, mas em 2010, assim, um moleque mais, assim, mais jovem, acompanhando aquele time ali, foi zica. E tinha o Lure, nosso querido Choquita ali, representando a nossa missionária, né? Então, ali aquele time foi surreal. Quem pôde acompanhar, né? Vou fazer uma pergunta delicada. Eu sei que o senhor não vai muito na balada, mas conta aí, quem é um dos jogadores mais baladeiros que você conhece? O Ah, diretor também, cara né? do Tem os céu. diretores também que Eu vou quebram. falar um aqui que é da nova geração, que é um menino que eu gosto muito. Pô, muita bola também, mas baladeiro igual o Beiço, eu desconheço. Nossa, é mesmo, hein? Jesus, beijo do céu. Beiço gosta de uma baladinha. Mas eu ultimamente fiquei sabendo aí que só tá na água mineral. Ó. Mas Ó, Deus entrou na dizer que vida cê- do homem. tô achando, viu? É isso Beijo, o aí. homem mais baladeiro. Exato, exato. É mesmo, hein? O Beijo gosta. Gosta, ele gosta. O moleque é alegria total, viu? Você chega perto dele, o sorriso sai fácil, viu? É, ele é gente da gente. Pô, Se eu não me engano, ele teve na base do São Paulo, né? Alguma coisa assim, né? isso, era pra ter sido profissional, o nosso querido Beiço. Também acho que é tudo questão também de momento, né? Mas quando ele era mais novo, o que ele talvez faz hoje na idade que ele tem, quando ele era mais novo, o moleque era diferenciado. Eu não sei qual foi o motivo, talvez ele não ter vingado, mas poderia ter ido mais longe, assim, no sentido de ter virado um jogador profissional. Antes da gente encerrar, que a gente tá chegando no limite Aham. aqui, você falou que queria deixar uma palavra, né? Bom, Pra falar sobre sim. saúde e tal, pro Bom, pessoal de Dedinho, casa. pô, eu não esperava de ter que contar um pouquinho, né, da minha vida pessoal com relação à minha filha, mas eu tive ali, no ano de 2024, no final de 2024, eu comecei a sentir algumas dores na minha perna esquerda, e às vezes a gente acha que é dor, às vezes, de distensão, dor muscular, coisa besta. E aí eu fui fazer ali os famosos exames para tentar descobrir o que poderia ser. E para resumir, em dezembro eu comecei a fazer a investigação. Quando foi em fevereiro de 2025, eu descobri que estava com câncer na tireoide. E eu só descobri que eu estava com esse câncer na tireoide justamente por conta dessa dor na perna. E qual que seria a mensagem, né? Que eu queria deixar? Porque às vezes a gente acha que uma simples dor de cabeça, uma dipirona passa, às vezes uma simples dor no braço, um Dorflex passa, e às vezes a gente não procura realmente investigar da onde está vindo aquela dor. Eu entendi que nada na vida da gente acontece da noite para o dia. É uma sequência de coisas que vem acontecendo que se a gente não der ouvido para aquilo que você está sentindo, você pode lá na frente acabar não tendo como se recuperar. E graças a essa dor na minha perna e eu não ter achado que era só simplesmente dor, eu descobri que estava com esse problema. E aí, em março, eu fiz a primeira cirurgia no pescoço, retirei um nódulo de 9 centímetros. E em maio, eu fiz a cirurgia na perna. Continuo fazendo ainda acompanhamento, continuo fazendo tratamento, mas o que eu queria deixar? Principalmente para quem gosta aí de bater um futebol, bater uma bola. Dê ouvido ao seu corpo. Nunca ache que foi só uma pancada, nunca ache que é uma simples dor, porque às vezes pode ter algo escondido por trás dessa dor que quando você for tentar investigar, às vezes pode não ter solução, como graças a Deus eu estou tendo essa solução de ter feito a cirurgia e estar me recuperando. Não me considero curado, mas eu tenho certeza que a médio, curto prazo, a gente vai ter um desfecho positivo. Então, eu queria só deixar essa mensagem, principalmente para quem joga. Dê ouvido ao seu corpo, né? Procure cuidar do seu corpo, procure sempre manter a mente boa, porque se caso, né, você tiver qualquer tipo de problema nesse sentido, você, juntamente, claro, das pessoas que te amam, que estão ao seu redor, vai conseguir fazer com que você supere, né? Essa e qualquer outra dificuldade que possa vir aí na vida de cada um que estiver nos assistindo. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Bacana Olha aí, demais. tá vendo? É É isso. importante, o corpo fala, né? O corpo fala. O corpo fala, isso É é igual verdade. carro, quem tem carro sabe. Vamos lá, agora eu vou entrar no mérito do que ele tá falando. É igual carro, mano. O dono do carro, ele ó, você desliga a porcaria do carro, o som, deixa de ouvir essa porra desse Aham. barulho aí.
E vai conhecer o som do seu Do carro. seu carro, exato. Que na hora que você vê ali, pô, tem um barulho diferente. Pode ter certeza que tem Alguma coisa tá querendo quebrar. alguma coisa tá querendo quebrar. Exato. E é batata. Exato. E é isso que O único carro que eu reconheço os barulhos até hoje é o dos busão, mano. Eu só ando de busão, então já sei logo. Nossa, esse vai parar o motor. É. Esse vai zoar ali. Quem tem carro sabe, né? Você escuta o barulho do carro, você fala, pô, alguma coisa vai quebrar, que tá estranho. Principalmente vazamento. Você viu uma goteira pingando ali, irmão? É alguma veia ali que tá furada, que tá saindo sangue em algum lugar. Vai lá, dá uma investigada, porque senão você vai ficar a pé. Então quem tem carro já Porque sabe, é a mesma coisa. O corpo dá sinais. dá É sinais, mano. Dá sinais. É isso. Lu, ó, desde já vou agradecer que a gente chegou no nosso momento final. Opa. Agradeço de coração de ter a sua presença aqui, né? Poder contar um pouquinho da sua história. Muito obrigado, viu? E espero que você tenha gostado aí de passar esse momento com nós e dividir um pouquinho da sua história conosco e com o pessoal de casa. É conosco mesmo, Conosco, professor? é Isso, conosco. isso. Caramba, Caraca, a hein, gente tá mano? com o vocabulário afiado, hein? Poxa, tá vendo, Douglas? Tá lendo, né? Bom, Tá Tá lendo vendo, Douglas? bastante. Se puder ter um aumento também. Bom, primeiramente eu queria agradecer, primeiro aí, ao seu convite, Dedinho, ao Yamada. Prazer mais uma vez, irmão, de Prazerzão, coração meu irmão. mesmo. Agradecer também a recepção do Douglas, ir na portaria buscar uma pessoa que ele nunca nem viu na vida, né? E abrir as portas ali do seu recinto para nos receber. Então, queria deixar esse agradecimento. Desejar todo o sucesso do mundo para vocês, Amém. cara. Eu cheguei tenso, claro que o nosso bate-papo ali foi o melhor, né? Os Aham. bastidores fora ele é bem melhor do que depois que fala, ó, É que às vezes gravando. fica medindo as palavras, né? Pra Exato, não passou falar tão os nomes que rápido. eu Exato. escutei lá de fora. E pra me Eu desagradar, vou né? falar mano? pra todo E mundo não depois. desagradar, né? E assim, cara, passou tão rápido que, pô, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, de ter tido essa oportunidade. Queria aqui agradecer não só ao pessoal do Ajasp, em nome do Xandão, o pessoal do Guarani, em nome do seu Antônio e do Luciano. Agradecer também a rapaziada da empresa que eu trabalho ali, a empresa Veloz Logística. A gente está com um projeto também na empresa, onde a gente está disputando uma Copa CS Senat. Eu sou treinador. Deixar um abraço para todos. E um abraço aí para todos aqueles que tiveram oportunidade aí de assistir esse episódio, né? E como os meninos falaram aí no início, se inscrevam, compartilhem, deixa aí o joinha. E sucesso para todo mundo. Um abraço e fiquem com Deus aí. Show de bola. Eu agradeço aí, Lu. Valeu demais poder conhecer, irmão. Satisfação mesmo de coração. Sucesso na vida, sucesso Obrigado, na irmão. caminhada. Que Deus abençoe. Desculpa aí se a gente entrou Cê em é algum louco. assunto que não era cabível pro momento. Mas é que a gente gosta que a pessoa fique à vontade aí, né, Claro, mano? Desenrole claro. da melhor forma aí. E de fato, o bastidores é assim mesmo. Lá fora a gente É desenrola, maravilhoso. chega aqui, dá uma travada. Mas a gente tá aqui pra isso, pra poder trocar ideia, Valeu. conhecer um pouco melhor os irmãos, as irmãs que vão estar vindo aí pra poder conversar com a gente. E só agradecer mesmo, mano, pela Muito moral, obrigado, pela mano. vinda. Cê é Que louco, Deus tamo junto. abençoe. E não esqueça, gente, se inscreve aí, mano. Ô, pelo amor Acompanha. de Deus, hein? Acompanha. Dez Se você não moral, fez isso, pô, tá em pode. tempo, hein? Antes de terminar aqui, hein? Dá essa moral pro Cast Favela. É Tamo isso, junto. hein? Acabou mais um programa. Até o Boa, próximo, se boa, Deus quiser. boa. Segunda-feira que vem estamos de novo às 10 horas. Oh, 10 não, 8 horas da 8 noite. horas. Por favor, hein? Pô, tira isso aqui perto de mim, mano. Ah, só o bicho, Minha bicho mulher põe falou- o queixo pra Minha mulher rebolar. falou, Falou, né? caramba, mano. Pelo amor de Deus, hein? Como é que é? A mulher falou assim, É. nossa, tá rápido você, hein? Só aqui, ó. A mãozinha tá aqui, ó. Pergunta aí, amado. E aí ele vai. Uma chamada em casa. Diminui. Cast de favela.